E hoje eu tô aqui para te mostrar o que significa ter esse olhar integrativo na pediatria. Eu sou a doutora Andriele Flores, pediatra, com pós-graduação em Pediatria Integrativa e Funcional. Nos últimos anos, a área integrativa e funcional vem ganhando muito espaço na medicina. Não é considerada uma especialidade médica, mas uma forma de olhar e de cuidar o paciente diferente da tradicional. Falando um pouquinho mais especificamente na pediatria, nós consideramos que a criança não é só um corpo. Ela é corpo, mente e espírito. E para que ela tenha saúde de verdade, nós precisamos que esses três componentes estejam caminhando de uma forma alinhada. Então, com relação ao corpo, a gente não somente trata aquele sintoma, a gente vai em busca da causa. O porquê que aquela criança está apresentando isso. Vamos para um exemplo prático que vai ficar muito fácil de vocês entenderem. Agora, com o inverno, muitas crianças apresentam infecções de repetição. Na medicina, a gente acaba, obviamente, tratando essas infecções, e quando elas são muito graves ou com uma certa recorrência, se investiga quadros de imunossupressão. Na visão da pediatria integrativa, obviamente, nós iremos tratar essas infecções com as medicações que são necessárias, e além de encaminhar para essa avaliação de imunodeficiência, nós iremos avaliar o que no dia a dia dessa criança está acontecendo que favorece essas infecções de repetição. Será que essa criança não está tendo sono reparador, está dormindo muito pouco, ou então acordando muitas vezes à noite? Será que a alimentação dessa criança está inadequada? Com poucas frutas, poucas verduras, muitos industrializados? Será que essa criança não está passando muito tempo na tela, faltando contato com a natureza e exposição solar? Será que essa criança está passando por questões dentro da própria casa relativas ao relacionamento dos pais? Ou então o relacionamento dos pais com o seu trabalho? Será que o caminhãozinho dessa criança de micronutrientes está ficando vazio e o corpo acaba não tendo combustível para combater as infecções de forma adequada? Essas são algumas hipóteses que, na pediatria, com o olhar integrativo, nós vamos investigar e vamos dar as devidas orientações e tratamento. A pediatria, como olhar integrativo e funcional, além de todo o arsenal básico que nós temos, com medicações, antibióticos, corticoides, que são utilizados com muito critério, nós também fazemos uso de algumas práticas integrativas, que já são conhecidas por várias academias de pediatria pelo mundo afora, como, por exemplo, a própria Academia Americana de Pediatria. Nesse patamar, nós incluímos a homeopatia, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica. Nós incluímos o olhar da antroposofia, a aromaterapia, a suplementação, o uso de fitoterápicos, o olhar sistêmico sobre a criança e a família. Tudo isso e muito mais faz com que a nossa capacidade de terapêutica seja ampliada, justamente para além daquele tratamento convencional com medicação e pronto. Um dos principais pilares da pediatria com olhar integrativo e funcional é a prevenção. Além de restabelecer uma saúde física, eu busco, nas consultas das minhas crianças, a prevenção. Tanto quadros de infecções, quanto doenças crônicas na adolescência e na vida adulta. Outro ponto muito importante: como você quer que o seu filho atinja a vida adulta? Atinja a velhice. Eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui tem muita vontade que o seu filho atinja o seu potencial máximo. E através da pediatria, com olhar integrativo, é o que a gente busca: de crescimento, de desenvolvimento, de ações que o seu filho vai ter no futuro. Não apenas que ele sobreviva, mas que ele se destaque em todos os âmbitos da vida. Mas, doutora Andri, eu fiquei sabendo que os pediatras que têm essa visão integrativa funcional solicitam exames. E não é exame só de vez em quando, é mais de uma vez por ano. Eu tenho muito medo de coletar exames de sangue do meu filho. Pessoal, aí que mora o erro.
Não é muito melhor você diagnosticar uma deficiência nutricional, por exemplo, antes da sua criança ter um sintoma muito grave? E já fazer o tratamento? Na minha opinião, sim. As crianças que fazem esse tipo de acompanhamento têm a tendência de conseguirem lidar muito melhor com as infecções que acontecem no dia a dia de uma infância. O que é melhor? Você tratar uma doença no futuro, que muitas vezes pode ser necessário até medicações injetáveis, intramusculares, até mesmo uma internação hospitalar, ou você fazer o possível para prevenir, para buscar uma melhor saúde do seu filho, para que quando ele tenha contato com algum patógeno, com algum vírus, por exemplo, ele consiga sim ter aqueles sintomas, mas que isso tudo fique muito brando, que não evolua para uma internação, por exemplo. Porque não vamos ser hipócritas, não é mesmo? Não vamos fazer de conta que isso não existe. Não tem como a gente colocar uma redoma de vidro ao redor das nossas crianças, para que elas não fiquem doentes nunca. Mas é muito possível nós fortalecermos esse corpinho para que quando um vírus apareça, por exemplo, ela tenha capacidade de lidar de uma forma muito melhor e ser mais resolutiva nesse quadro, melhorando muito mais rápido, sem evoluir, por exemplo, para um antibiótico. Então, sim, para fazer uma adequada prevenção, a gente precisa solicitar exames com determinada periodicidade, conforme o quadro de cada criança. E não se engane, em uma suplementação individualizada, por exemplo, nada que não vá trazer benefício vai ser prescrito, porque ela é realmente individualizada para a necessidade de cada criança, conforme os exames e conforme toda a sintomatologia trazida pela família. A consulta da pediatria como olhar integrativo e funcional, ela é uma consulta muito mais longa do que a tradicional, porque é importantíssimo conhecer não apenas todo o histórico físico dessa criança, mas também aspectos da gestação, aspectos emocionais da mãe, da família, da criança, conhecer toda a rotina do seu filho detalhadamente, com os horários, histórico alimentar, hábitos fisiológicos, ambiente que essa criança está convivendo. É realmente o momento da consulta onde eu vou investigar todas as coisas que estão acontecendo no dia a dia da criança que podem influenciar para questões de saúde, não apenas hoje, mas lá no futuro. Afinal, como que você quer que o seu filho envelheça? Eu tenho certeza que você deseja que ele seja um idoso que atinja os 100 anos de vida, que tenha boa saúde, que tenha ainda capacidade neurológica, que consiga ir e vir sem ajuda, que consiga se alimentar, ir no banheiro de forma independente. E isso tudo começa agora, na infância. Por isso, busquem profissionais que tenham esse olhar, o olhar para a prevenção, não apenas tratar as doenças quando elas aparecem. Se você tem dúvidas sobre esse assunto da pediatria com um olhar integrativo e funcional, não deixe de me escrever, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. E também fico à disposição de todos aqui no meu consultório, de forma presencial ou de forma online, para que a gente organize a vida do seu filho da melhor forma possível. E se você ainda não me segue, não deixe de se inscrever aqui nesse canal para não perder nenhum conteúdo de valor. Um abraço a todos!